Humilhar-se, uma chave para o reavivamento, por Derek Prince, parte 2. O contraste entre Lúcifer e Jesus. Observamos esse contraste incrível entre Lúcifer e Jesus. Lúcifer estava diante do trono de Deus, mas procurou o lugar mais alto e caiu. Jesus, por sua natureza divina, era igual a Deus, mas humilhou-se para o lugar mais baixo, e por isso Deus o exaltou até ao lugar mais alto. Eu quero que repare no por isso. É um fato notável que esta epístola tenha sido escrita por Paulo na prisão. Quem sabe quais materiais de escrita Paulo tinha? Provavelmente ele não tinha uma mesa, mas esta epístola é uma obra absolutamente perfeita. Paulo descreve nesta epístola 7 passos que ele deu para baixo e 7 passos que Deus o exaltou. Vamos analisar esses passos em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que diz: que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Por outras palavras, diz: aprenda a pensar sobre as coisas como Jesus pensava, continuando, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Em outra versão diz o seguinte: não considerou a igualdade com Deus como algo que ele teve que arrebatar, porque ele a teve por direito divino. Ele não precisava agarrá-la, era dele. Você está vendo a diferença? Lúcifer exaltou-se, agarrou e caiu. Jesus desceu e Deus o exaltou. Vamos ver os 7 passos a seguir, iniciando no versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo. O grego diz que ele se esvaziou. Charles Wesley, em um dos seus hinos, diz o seguinte: ele se esvaziou de tudo, menos do amor. Então, esse é o passo número 1. Ele esvaziou-se. Passo número 2. Ele tomou a forma de um servo. E passo número 3. Ele veio à semelhança dos homens, desceu ao nível da humanidade, desceu ao nível dos homens e das mulheres da sua era. E diz assim no passo número 4, e achado na forma de homem, quando as pessoas dos seus dias olhavam para ele, não havia nada na sua aparência externa que indicasse a sua natureza divina. Passo número 5, ele humilhou-se. Ele era um homem humilde, não era um príncipe, era um carpinteiro. Não há reprovação alguma em ser um carpinteiro, mas não é um ofício de prestígio na nossa sociedade. Passo número 6. Ele tornou-se obediente ao ponto da morte. Ele viveu como um homem, morreu como um homem. E o passo número 7, o último passo, a morte na cruz. A morte do criminoso, o extremo máximo da vergonha e da agonia. Esse é o nosso padrão. Paulo diz: que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aprenda a pensar da maneira que Jesus pensou. Não se eleve, não se agarre, abaixe-se. Veja como pode descer. Vamos ver agora as 7 etapas de exaltação que se seguiram. E observe no versículo 9 que a primeira palavra é por isso. Quero salientar que Jesus não foi exaltado porque ele era um filho favorito. Ele foi exaltado porque observou as condições para ser exaltado. Ele é um padrão. Passo número 1 da exaltação. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Passo número 2. Lhe deu um nome que está acima de todo nome. Passo número 3. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Passo número 4, dos que estão nos céus. Passo número 5, e na terra. Passo número 6, e debaixo da terra. E passo número 7, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você consegue ver? Eu era um lógico, era um analista de palavras antes de me tornar um pregador. Uma das coisas que me encanta é a perfeita estrutura das Escrituras. 7 passos para baixo,
e 7 para cima ligados à palavra. Por isso. E é esse por isso, querido irmão e irmã, que aplica-se à vida de cada um de nós. A medida em que descemos determinará a medida em que Deus nos elevará. Certa vez escrevi uma série de mensagens que nunca foram muito populares, mas foram intituladas O Caminho para Cima é para Baixo. É assim que é. Não acho que as pessoas tenham sentido atraídas por esse tipo de mensagem, mas é verdade. O caminho para cima é para baixo. E se queremos que Deus ouça as nossas orações por avivamento, não podemos ignorar a primeira condição, que é: se o meu povo se humilhar. Sem isso, tudo é em vão. Pode orar o quanto quiser, pode jejuar, pode clamar a Deus, pode pregar, mas Deus diz que a primeira condição é humilhar-se. E Ele quer dizer isso mesmo. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. A aplicação prática. Agora, como aplicar isto na prática? Como podemos humilhar-nos? Há muitas respostas possíveis, mas vou compartilhar consigo uma que vem das Escrituras e que aprendi de maneira muito dolorosa. Alguém disse que a escola da experiência é a melhor escola do mundo, mas é também a mais cara. No final de 1990, entre 1991, Ruth, minha esposa, e eu tiramos 6 meses sabáticos para nos afastar de tudo, buscar a Deus e, como pensávamos, relaxar e descansar. Condomínio virado para o mar lá no Havaí, em frente ao Oceano Pacífico, nós estávamos desfrutando e pensávamos que teríamos um tempo maravilhoso de estudo da Bíblia e comunhão. Nós estivemos lá, queridos amigos crentes. Tudo que parecia ser lindo, tenho que dizer, foi exatamente ao contrário. Acho que nunca passamos 6 meses mais dolorosos nas nossas vidas. Pergunta-se, deu errado? Não. Foi tudo do jeito de Deus, não do nosso. Olhando para trás, agradeço a Deus por esses 6 meses. Durante esse período, fiquei gravemente doente, com uma condição cardíaca muito difícil de diagnosticar e tratada apenas com antibióticos, uma doença chamada de endocardite bacteriana subaguda, inflamação do revestimento do coração. Não quero entrar em todos os detalhes, mas sofri com isso progressivamente por vários meses, antes de ser diagnosticado. Deus havia ordenado que tomássemos aquele período sabático e Lance Lambert, um amigo querido nosso, disse-nos: acho que isso salvou a sua vida, porque se estivesse viajando como costuma fazer e não tivesse tido tempo de parar e ir ao médico e ser examinado minuciosamente, isso teria levado à sua morte. Então, isso é apenas um pequeno testemunho da fidelidade de Deus. Lembre-se, obedecer a Deus pode salvar a sua vida literalmente. Então pensei, aqui estou eu, preguei cura, pratiquei a cura, orei pelos enfermos, acredito na cura divina e na expiação, e estou doente. O meu problema não foi emocional, não tenho medo da morte. O meu problema era intelectual. O que deu errado? Por que isso não funciona? Deixe-me dizer, nunca faça essa pergunta. Por que isso não funciona? Porque não é isso, é Ele. Faz muita diferença quando se fala dele em lugar disso. Deus tem o hábito de falar comigo por volta das 2 da manhã. Às vezes, se estou bem acordado às 2 da manhã, tenho certeza de que Deus tem algo para comunicar. Não quero usar a palavra Deus falou comigo de uma maneira desleixada. Já ouvi Deus falar de forma audível, ouvi Deus falar através dos dons do Espírito Santo, mas muitas vezes é simplesmente uma impressão interior. Lá estava eu deitado e acordado às 2 da manhã e não sabia ainda, mas naquele dia entrei no hospital e fiquei no hospital por 19 dias. E estava dizendo a Deus no meu coração, que está errado. A nossa comunicação foi um pouco como Paulo descreve que todos estaremos diante do tribunal de Cristo para receber as coisas feitas do corpo, sejam eles bons ou ruins. Isso não é um julgamento de condenação, é um julgamento dos crentes para avaliar a nossa fidelidade e as nossas recompensas.
Era como se Jesus, com muita calma e sem emoção nem condenação, abrisse o meu entendimento e me mostrasse a minha conduta e estilo de vida, que em várias ocasiões e de diferentes formas não estavam em linha com a sua vontade. Agora, porque sou um pregador, todos podem presumir que eu estava envolvido em adultério ou embriaguez ou desvio de fundos. Só quero que saiba que esses, pela graça de Deus, não eram os meus problemas. Não posso entrar em todos os detalhes, mas uma das coisas que o Senhor me mostrou foi quão carnal eu muitas vezes tinha sido. Um religioso pregador, envolvido em reuniões e conferências, mas carnal. Não sei se consigo definir o que é ser carnal de forma que possa entender, mas acho que se pode falar de carnalidade toda vez que se vive como se não existisse eternidade. Sempre que perde de vista o fato de que estamos aqui brevemente por alguns anos, que a eternidade é o nosso destino, é carnal. Está vivendo na carne. A palavra de Deus diz: o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, como está em Gálatas 6:8. O que é doença? É corrupção. Pode não acreditar, mas isso clareou a minha mente. E então pensei: não há nada errado com Deus. Ele não falhou comigo. Confessar os nossos pecados. Ele também me mostrou que havia pecados na minha vida que não tinha confessado. Alguns deles, pelo menos um deles, remonta a pelo menos 40 anos. Não era um pecado terrível, não era muito embaraçoso por ser terrível, mas porque era tão estúpido. Mas Deus deixou claro para mim, e creio que as Escrituras dizem o mesmo, que se queremos que os nossos pecados sejam perdoados, há uma coisa que temos de fazer, que é confessá-los. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Passei a acreditar pessoalmente que não podemos reivindicar o perdão dos pecados que não confessamos. Um dos grandes ministérios fiéis do Espírito Santo é convencer do pecado. Não para nos condenar, mas para nos libertar, porque quando for convencido do pecado, poderá confessá-lo. Deixe-me dizer que entrei no hospital por 19 dias e fui muito bem tratado. Acho que alguns pregadores, talvez eu próprio, às vezes no passado, tenham falado com alguma indelicadeza sobre médicos, enfermeiros e hospitais. Arrependo-me e peço perdão. Agradeço a Deus pelos médicos, pelas enfermeiras e pelo hospital. E outra coisa que agradeço a Deus, isso não é super espiritual. Agradeço a Deus pelos antibióticos. Recebi antibióticos por via intravenosa durante 6 semanas e, humanamente falando, isso salvou a minha vida. Deixe-me transmitir-lhe outra coisa que Deus me deu através dessa experiência. Encontra-se no Salmo 118, em uma das escrituras que Ruth e eu memorizamos. Começa por se dirigir ao diabo, não a Deus, e diz: com força me impeliste para me fazeres cair. Salmo 118, versículo 13. E o diabo, sem dúvida, fez isso. Ele empurrou-me violentamente para me fazer cair. Mas, nos versículos seguintes diz: porém, o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Se fez a minha salvação. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei, e cantarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Salmo 118, versículos 13 ao 18. Se Deus não o entregar à morte, não morrerá. Mas Ele certamente me castigou severamente. Pôs-me frente a frente com coisas na minha vida, no caráter e ministério que lhe desagradavam. Abençoou meu ministério por muitos anos. O fato de que Deus o abençoou nem sempre significa que Ele aprova tudo o que faz. Você sabia disso? Será que haverá alguém que se possa dizer que Deus aprova tudo o que faz?